Então, como que foi anunciado, vamos estudar agora 1 Timóteo, capítulo 6. Nosso irmão da igreja aqui em Porto Alegre, Sr. Vinícius, vai ler a passagem para nós. Então, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Muito obrigado, Sr. Vinícius, por ler esta passagem para nós. Nós temos ouvido bastante coisas desta epístola. Sr. Lindsay, creio eu, que fez esta faixa que está atrás da gente, explica muita coisa e divide os capítulos. Mas, por alguns minutos, eu quero falar daquele que escreveu esta carta. E depois eu quero falar daquele que recebeu a carta. Estes dois, o apóstolo Paulo e Timóteo, uma dupla boa. Interessante olhar na sua Bíblia e ver pessoas que trabalharam juntos na obra de Deus. Eles trabalharam juntos, oraram juntos, andaram juntos. Quando eu era um rapaz recém-salvo, eu pensava que o apóstolo Paulo era um religioso, um homem bom. E, de repente, lá na estrada de Jerusalém para Damasco foi salvo, mas é interessante olhar um pouco mais perto
E a primeira referência que temos a ele, já notou, foi na morte do Estevão. Era conhecido como mancebo. E aqueles que apedrejaram Estevão deixaram os vestidos aos pés deste homem. E daí, esse foi em capítulo 7, versículo 8, nós temos ele como perseguidor da igreja. Então era um pecador religioso, virou um perseguidor. Mas em Atos 9 não lemos muito como que ele perseguiu a igreja, mas se olhar em Atos capítulo 26 e versículo 11, nós lemos que ele castigou os santos. Ele disse, obriguei a blasfemar o nome de Jesus. Ele ficou enfurecido. Não temos nem ideia, e além disso, ele deu o seu voto quando alguns e bastante foram mortos. Então, tem uma lista aqui que começa com a letra P, quem sabe ajuda alguém a notar e se lembrar. Pecador religioso virou um perseguidor. Mas nesta carta onde nós estamos estudando, ele disse, alcancei a misericórdia, alcancei a graça. Virou um grande pregador do Evangelho. E aquele que perseguia a igreja virou a ser perseguido. Quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 12, nós lemos dos sofrimentos deles, e realmente era um vaso escolhido, como que nós temos em Atos capítulo 9, e Deus falou para ele, tantas coisas ele vai sofrer por causa do meu nome. Nós temos notado que ele virou um grande pastor. Tenha cuidado de todas as igrejas, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 12. E era um prisioneiro, nós lemos em Efésios capítulo 13, versículo 1. Mas eu gostei, uma das últimas coisas que ele falou de si. Tem em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Principal dos pecadores. Então, é uma maravilha ver a graça de Deus operando na vida do apóstolo Paulo. Timóteo, completamente diferente. Primeira vez que nós lemos dele em Atos capítulo 16. Lá em Listra, Icônio. Lemos da casa dele. Vou lhe dar algumas palavras agora que começam com a letra C. A casa dele. Como é que foi a casa dele e as circunstâncias na casa dele? Quem sabe vamos pensar em nossas casas. O pai dele era um grego. Não lemos nenhuma palavra que o pai dele ajudou ele no lado espiritual. Mas nós lemos da mãe dele. 2 Timóteo capítulo 13, 15. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio à salvação. Que ambiente! O pai não tinha interesse, mas a mãe e a avó tinham interesse. E as nossas casas, as circunstâncias, não era nada favorável neste lado. Mas, primeira vez que nós lemos dele era um discípulo. Um discípulo. O que é um discípulo? Aquele que é um aluno aprendendo.
salvo pela graça de Deus, com bom testemunho. E andava com os crentes lá. E a companhia dele. Então temos a casa dele, as circunstâncias da casa, companhia. Quero parar um pouquinho e dizer que a sua companhia, como é importante. Me lembro quando era guri, ainda nas conferências, quantas vezes nós ouvimos para ter cuidado da sua companhia. Eu me lembro do meu irmão estimado lá, e ele sempre dizia para nós, procurar que é mais espiritual do que você. E daí a influência vai ser na direção certa. Quando nós vamos para Filipenses capítulo 2 e versículo 20, o que nós lemos? Que trabalhava com o apóstolo Paulo como filho e pai. A cooperação dele. Nós ouvimos estes dias que tinha mais ou menos 20 anos entre os dois. Olha, meus amados, bom ver os jovens aqui esta noite. Que coisa boa ficar na companhia de uma pessoa mais idosa, mais idade. Para o que, diz alguém, mas não sabe nada. Aí que está o problema. Ficar aos pés e ficar na companhia, como que foi falado esses dias, fazer visitas. E acompanhar este irmão mais idoso nas reuniões, ficar ali escutando. Dá um bom resultado. E Paulo disse acerca dele, porque a ninguém tenha de igual sentimento que sinceramente tem cuidado do vosso estado. Onde começou todo este cuidado, meus amados, em Cristo? Na casa. No lar. No lar. Quando nós voltamos para 1 Timóteo, o que nós vemos? Mais uma coisa, mais uma palavra que começa com a letra C. Ele ganhou a confiança do apóstolo Paulo. Tanto que ele deixou Timóteo lá em Éfeso para fazer uma obra que não era nada fácil, como que temos estudado. Os anciãos na igreja aqui, em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, enfim, todas as igrejas, têm uma preocupação que, quando não está mais aqui, vai ter alguém para entrar e levar o povo de Deus para frente. Estou me lembrando de Moisés. Antes de ele subir a montanha, o que era a preocupação dele? Quem vai levar este povo para a terra prometida? Nós temos uma grande responsabilidade em caminhar e ver estes homens espirituais com interesse tomar a responsabilidade e ajudar. Não é que vai estar na igreja um domingo e longe outro. Não. O pastor está sempre com as ovelhas. Eu notei duas coisas nesta epístola que vale a pena notar. A exaltação de Deus. Paulo escrevendo, vai notar em capítulo 1, versículo 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a única Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Começou a epístola
na exaltação de Deus, terminou de que jeito? Olha no versículo 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Quando ele volta para falar do Senhor Jesus Cristo, é interessante ver. Eu estou vendo um progresso de capítulo 1 até este capítulo onde nós vamos estudar. Capítulo 1, o que nós lemos? 1:15, veio para salvar o propósito da vinda da morte do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2:5, o mediador entre Deus e os homens. Capítulo 13:16, recebido na glória. Que maravilha pensar nisso, a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Mas ele termina com a exaltação dele em capítulo 6. O que é? A aparição do Senhor. Não é só a vinda dele para receber os salvos, nós estamos aguardando este dia. Mas nós devemos guardar aquele dia quando ele vem reinar. E não só isso, mas o dia quando ele vai entregar o reino para Deus. Como que temos em 1 Coríntios capítulo 15. Bom, eu vou dividir este capítulo agora. É interessante que só neste capítulo que nós temos a palavra dinheiro. Nós temos várias contas aqui, neste capítulo. E realmente eu quero dividir o capítulo com a palavra lucro. Nós temos versículos 1 e 2, nós temos os escravos. Então eu vou perguntar, tenho uma pergunta para fazer. Por que Deus permitiu a escravidão? Por quê? Ele tinha um propósito em tudo isso? Vamos pensar depois. Mas ali nós temos o lucro para o patrão. Tem empregados aqui. Por que está empregado naquela firma? Para dar lucro. Nós precisamos prestar um dia de serviço honesto. Certamente temos coisas para pensar ali. Versículos 3 a 5, nós temos os homens corruptos. Falsos ensinadores. E ali nós temos o lucro, o que chama? Torpe ganância. Mas quando nós voltamos e olhamos para versículos 6 a 8, nós temos a conta lá no céu, o lucro. O que ele diz aqui? Mas é grande ganho, piedade com contentamento. Tesouros lá no céu. 7 a 10 nós temos o lucro terreno. Aquelas pessoas que querem ser ricas. E temos o amor do dinheiro. O dinheiro não é o problema, mas o amor, a ganância. Versículos 11 a 16, nós explicamos aqui como que alguém pode ganhar lucro no céu. E nós temos o exemplo de Timóteo aqui, é interessante ver, versículo 11, mas tu, bem no centro deste capítulo, mas tu. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem de Deus está muito acima do assunto do dinheiro. Vamos pensar nisso.
E daí, versículos 17 a 21, nós temos pessoas lá em Éfeso que Deus tinha abençoado. E era para exortar estas pessoas para ter um exercício e ter lucro na obra de Deus. Então temos muita coisa neste capítulo para considerar, mas quero ver aqui versículo 11. 3 coisas que era para o Timóteo fazer. Foge dessas coisas. Segue a justiça. E daí versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Então, estamos, como nosso irmão Samuel falou esta tarde, no final deste ano só tem alguns dias sobrando. Certamente tem jovens aqui pensando e com planos e ideias para 2019. Vamos ter outro presidente. E todo mundo está esperando a coisa melhorar. Tudo bem. Será que não precisamos parar e olhar para trás? E pensar. Nestes 2 meses de 2018, o que temos nas nossas vidas para a glória de Deus? Então, que Deus nos ajude a olhar agora para estes versículos juntos. Então, estes primeiros 2 versículos falam-nos dos escravos. Eu falei antes, será que Deus tem um propósito em tudo isso aí? Se olhar nos livros, vai ver que era só sofrimento. Até olhar na Bíblia, nós lemos em Êxodo do povo o povo de Israel lá no Egito, 430 anos numa escravidão terrível. Nós lemos dos açoites. Nós lemos do trabalho terrível que eles passaram. Certamente, bom, eu não sei se não começou na casa de Abraão, tinha uma serva lá do Egito, Agar. E até 1830 tinha a escravidão no mundo. E quem sabe certos lugares no mundo ainda tem. Mas gostaria de alguém nos ajudar. Qual era o propósito de Deus em tudo isso? E por que ele permitiu tal sofrimento? Filemão tinha um servo na casa dele, Onésimo. Eu acho que o senhor usou a palavra certa, Deus permitiu, mas Deus nunca animou isso. Então tem coisas que acontecem por causa da natureza pecaminosa das pessoas. Tem muita coisa errada que acontece no mundo, mas a escravatura nunca foi animada por Deus, ou motivado por Deus. Bom, eu vou lhe dar o meu pensamento nisso aí. Vamos ver o que os irmãos estão pensando. Creio eu que Deus queria mostrar para nós algo do resgate, da redenção. Ele tirou o povo do Egito, de uma escravidão, e libertou. E nós também. Nós estamos na escravidão do pecado e fomos libertados. O escravo na escravidão, que saída tinha? Alguém pode pensar, não tinha saída nenhuma, mas tinha. Precisava alguém ir lá, pagar o preço para ele ser livre.
Então, eu estou vendo a redenção, tudo isso. A maravilha é que o Evangelho triunfou entre essas pessoas, isto é, essa classe de escravos, mesmo no mundo romano naqueles dias. Uhum. Alguém tem escrito que 1/3 do mundo romano era dessa gente aqui, escravos. Muita gente. Mas que bom que o Evangelho penetrou entre essas pessoas, triunfou e trouxe luz, a incorrupção para essas pessoas, a salvação da alma. E essas pessoas vieram a ser troféus da graça de Deus. Uhum. Mas a escravatura continuou no mundo romano. Mesmo o Evangelho triunfando. Será que o resultado de todo esse sofrimento humano não está ligado com Romanos 3:17, quando Deus falou a Adão, por tua causa maldita é a terra. Nada de bom ia produzir. Essa é a raiz do problema, né? Mas vamos voltar agora e vamos pensar no nosso caso. Que coisa boa que tem firmas, que coisa boa que tem emprego. Precisamos viver e honrar o patrão, prestar um dia de serviço bom para ele, de primeira qualidade, porque em Colossenses 13:24 nós lemos que nós estamos trabalhando como se fosse para o Senhor. Então eu vou fazer mais uma pergunta. Em que jeito o empregado está trabalhando na firma? Ele não está entregando folhetos. Pode ser, quem sabe, fora de hora de conversar. Mas no trabalho dia a dia, como que ele está trabalhando como se fosse para o Senhor? Pela sua dedicação e honestidade, ele está criando uma boa imagem do Evangelho e de Deus. Sim. Isto que nós temos aqui no final do versículo 1, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Nós temos de dar graças a Deus. Eu era um empregado e depois tinha a minha firma pequena. Então eu sei como é que é trabalhar como empregado, também tratar os empregados. Não tinha muito, mas algumas. Então, hoje nós temos de dar graças a Deus pelos benefícios. De vez em quando tenho um emprego que vem com plano de saúde, tenho 13º e tem todos estes benefícios que vêm, temos de ficar muito agradecidos. E que privilégio trabalhar numa firma e prestar um bom testemunho e ganhar almas naquela firma. Interessante que só tem ensinamento aqui para os servos e não para os senhores. Versículo 2 indica que havia senhores crentes e também a epístola aos Efésios também indica isso, que havia em Éfeso. Então, será que isso indica que, quem sabe, havia um pequeno problema entre os servos que Paulo está corrigindo? Quem sabe estes escravos, James, estavam pensando, agora eu sou salvo, agora o patrão vai me libertar, não vou ser mais escravo. O Senhor estava pensando assim? É difícil identificar, mas me parece que havia algum problema, mas versículo 2 indica o perigo daqueles com senhores crentes. Nós lemos, não os desprezem. Desprezar em que sentido? Acho que o Senhor explicou agora. Não trabalhar bem, pensar, não, mas ele não vai me castigar agora,
ele vai me dar mais liberdade, quem sabe nem vou ter que servir mais. Então, o perigo de abusar a situação. Ainda tinham a responsabilidade de serem escravos dedicados. Seu Luiz? O fato é que, sendo crentes, e o patrão sendo crentes também, agora eram irmãos. E como irmãos, poderiam sentir-se na liberdade de enfrentar o seu Senhor. Sim. Então, é uma coisa que está no homem, na velha natureza. E então, havia necessidade de uma boa orientação para que pudessem se conduzir prudentemente para que a doutrina não seja blasfemada. Exatamente isso que eu estava pensando. Quem trabalha numa obra, eu trabalhei nas obras, muita gente lá, quando o patrão não está por aí, fica matando horas. O crente não devia fazer isso. E também não devia ser abusado e trabalhar muito horas extras e não ser pago. Nós temos de ser a honestidade, tanto no lado do patrão, tanto no lado do empregado. É interessante ver neste trechinho a mesma palavra que encontramos no estudo em capítulo 5. Estes escravos eram para estimar os seus donos com toda a honra. Nós já vimos que somos para estimar os anciãos da mesma maneira, com honra. Estimar os anciãos com honra. Sim. E os escravos eram para estimar os seus donos com toda a honra. Muito bem, Sr. Nick, isso ajuda. Mas estava pensando no caso de Filemão, quando Onésimo voltou, mudou alguma coisa? O que mudou? Os dois eram irmãos em Cristo, mas o serviço ele era um escravo. Mas domingo de manhã, 2 irmãos ao redor da mesa do Senhor, e nas reuniões. Não mudou nada. Então, sempre tem esta distância entre o patrão e o empregado. Sempre tem. E o escravo é para honrar o patrão. Sim. O patrão mau. É isso que não é tão fácil, seu Henrique. De vez em quando... É o ensinamento desta passagem. Sim. De vez em quando o empregado tem direitos que quem sabe o patrão não está vendo. Daí, como é que fica neste caso? Vamos para a justiça ou vamos deixar? Nesta passagem, o escravo não tinha apelo para ninguém. Só para apelar a Deus e trabalhar bem e honrar aquele patrão injusto. Sim. Mas estou falando do dia de hoje, os nossos irmãos aqui empregados. Para mim é muito melhor sofrer o dano e vai trabalhando. Seu Roberto quer nos ajudar neste sentido? Seu Luiz? Em nossos dias, alguém não estando contente com o emprego, está livre para procurar outro. Isto. E até lá, trabalhar bem onde está e honrar o seu patrão. Muito bem. Nos nossos dias também nós temos a justiça do trabalho, né?
e que está mudando muita coisa hoje. Mas há situações em que o empregador não tem condições, muitas vezes, de pagar todos os encargos trabalhistas que o funcionário tem direito. Sim. E ele mesmo orienta para que faça um acordo na justiça. Uhum. Nesse caso, há um acordo na justiça para que tanto o empregador que tem o interesse de saldar a sua dívida para com o empregado, e o empregado tem interesse em receber, nesse caso de um acordo, ele não está prejudicando em nada a sua honra, né, e a sua imagem perante a empresa ou o empregador. Sim. Agora, simplesmente querer entrar na justiça para querer mais e mais e mais, como tem sido dito, é uma coisa pecaminosa. Sim. Então, quem sabe vamos passar para outro setor. Estes falsos nós temos pensado bastante ali na carta atrás, esta faixa atrás, temos 3 referências para os falsos. O ganho deles é torpe ganância. Nós temos várias coisas que lutam contra o Evangelho hoje em dia. Temos o poder das trevas, que é o principal. Temos o mundo que atrai muito. Vamos ver depois a ganância que segura muita gente de não buscar a salvação. Mas, como nosso irmão Sr. Roberto falou, creio eu que a falsa religião é o pior de tudo. Eu estava num enterro, longe daqui, e uma pastora, como que ela tinha jeito para deixar todo mundo numa tranquilidade. Primeiro ela falou que a finada era serva de Deus desde o batismo dela, e daí olhou e disse, a nossa congregação, acho que tinha mais ou menos 100 pessoas lá. Nós somos o povo de Deus. Alguém ouvindo tudo isso vai ter uma preocupação com o seu destino eterno? De maneira nenhuma. O senhor podia dizer alguma coisa sobre as sãs palavras? Isso quer dizer palavras que promovem boa saúde espiritual? Seria isso? Exatamente isso, Sr. James. Obrigado. A verdade, eu estava pensando, estudando um pouquinho aqui nestes versículos. Nós que temos ouvido a verdade, temos chegado para ouvir o Evangelho como que ele é, não somos agradecidos como que deveríamos ser. Poderíamos estar num engano terrível, pensando que está tudo certo. Mas aqui estamos hoje, redimidos com o precioso sangue de Cristo, salvos por Cristo, com a garantia. Nós não estamos vivendo na esperança só de chegar lá no céu. Nós estamos vivendo na certeza da nossa salvação. Que maravilha pensar nisso. Eu estou pensando nessa expressão, sãs palavras. Esse assunto já se levantou nos nossos estudos. Palavras que promovem saúde. Sãs palavras. Mas também nessas 3 cartas, nós lemos de certas doenças. Vamos ler sobre delira, ali no versículo 4. Faz-me lembrar de uma febre. Um desejo mórbido por alguma coisa. Temos estudado sobre uma consciência cauterizada, insensível. Na segunda carta ao Timóteo, lemos de gangrena. Nós lemos de comichão nos ouvidos. São doenças bravas. Algumas piores do que outras. Mas são as palavras do Senhor Jesus Cristo um bom remédio? Que contraste quando o Evangelho entrou lá em Éfeso, tinha aquela deus Diana, o templo que tudo apareceu muito bem.
era algo para atrair a carne. Mas o Evangelho era outra mensagem que chegou lá. E que dia foi quando a igreja foi estabelecida lá em Éfeso? Aqui fala as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é segundo a piedade. Os apóstolos receberam em primeira mão do Senhor Jesus essas sãs palavras, antes da sua morte e depois na sua ressurreição. Sim. E lá em Efésios nós lemos a doutrina dos apóstolos. Mesmo assunto? Mesmo assunto. Nos 4 evangelhos nós temos as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? E daí foi sendo revelado para nós nas epístolas. Estas sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo promovem a piedade. A piedade, isto. O Senhor quer explicar para nós esta palavra piedade porque tem os 2 sentidos. A piedade aqui é no sentido em que a palavra é usada nestas epístolas. Não explicou muito. Não promove a reverência. Sr. Tomás falou isso e ajuda. Porque a piedade muitas vezes quer dizer pena, né? Mas de vez em quando espiritualidade. Sr. Carlos pode nos ajudar. Talvez no sentido de pena, talvez uma vez nestas epístolas. Uhum. Mas poderíamos dizer, Sr. Greg, é uma reverência para com Deus manifestada em cada aspecto da vida. Muito bem. Isso me ajuda. Mas aqui o contexto é as características do falso mestre, né? Está manifestando aqui que esses falsos não fazem isso. Não apresentam estas características. Até o dia de hoje. Exatamente. Principalmente nos nossos dias. Mas aqui em versículo 4 fala, é soberbo e nada sabe, delírio acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, profias, blasfêmias, ruins, suspeitas, e diz aqui, homens corruptos. Quem estava lá em Santa Cruz, na conferência em Gálatas capítulo 1, sejam anátema. O que quer dizer esta palavra? É forte. Alguém quer nos ajudar nesta palavra? Maldito, anátema. Maldito por Deus. E a doutrina, tínhamos já doutrina de demônios, Sim. capítulo 4. Agora nós temos a doutrina que é segundo a piedade. E acho que seria bom compreender a doutrina, que é segundo a piedade. Parece que aquilo que o senhor tem falado nos versículos seguintes são doutrina de demônio. O apóstolo Pedro diz que, assim como houve falsos profetas nos dias do Antigo Testamento, se levantarão também falsos doutores. Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios que agora tem pastores e doutores para falar a doutrina, que é segundo a piedade. É interessante que não há uma orientação aqui. Olha, essa gente errada, deve haver não 1 ou 2, mas gente, talvez já estabelecida uma congregação. Não há uma orientação. Olha, vai lá e entra lá e vai corrigindo, vai explicando. Não. É pelo contrário. Aparta-te dos tais. E esta é uma orientação adequada para nós. Pode haver seitas em atuação. Nós não temos nada de tentar
corrigir, acertar. Nosso caminho é se afastar, manter separação. Exatamente, Sr. Tomás, mas é interessante hoje em dia que o diabo tem várias maneiras. Tem programas, escuta, fulano tal, ele fala certo, ele fala coisas boas e assim adiante, mas depois vem o erro. Depois vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Vai aparecer. Porque são corruptos e todo mundo hoje está satisfeito que a religião virou num negócio. Escuta qualquer pessoa, essas igrejinhas ali, é sempre o dinheiro que está tocando. A boa coleta. Isso que é mais importante. Então tem os dois lados privados da verdade. Pode escutar, mas nunca vai ouvir a verdade dessas pessoas. E o outro lado, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Eles muitas vezes só estão envolvidos nessa atividade para ganhar dinheiro. James, essa palavra privados quer dizer que nunca sabiam nada da verdade ou sabiam e deixaram. A palavra em si indica a perda daquilo que antes tinham. Então, isso é a tristeza, não é? Isso é muito triste. Uma outra doutrina que não seja de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a doutrina dos apóstolos, é falsa doutrina. Falsa doutrina. O ensinador dessa falsa doutrina, nós lemos, é soberbo. Nada sabe. No capítulo 1 nós descobrimos que, quem sabe, aquela falsa doutrina tinha a ver com o legalismo, judaísmo. Isto é, a necessidade de guardar a lei para completar a salvação. O que nós temos aqui no capítulo 6 pode ser outro tipo de falsa doutrina. Gnosticismo. Colossos. Não era tão longe de Éfeso. E nós lemos na carta aos Colossenses do grande problema que havia, grande ameaça para a igreja em Colossos. Eu acho que Paulo estava prevendo a necessidade de proteger a igreja em Éfeso através de Timóteo e os esforços dele para conservar aquela igreja através desses falsos mestres. É bem interessante notar como que esses falsos chegam. Normalmente chegam falando da saúde, apresentando algum livrinho, e assim vai indo uma conversa suave. E o que é? O início da cunha. E assim vai indo espalhando a falsa doutrina. É fácil, realmente, alguém cair no laço deles. Se acontecer de um irmão ser convidado para pregar numa igreja dessa, devemos ter a sabedoria de recusar e saber que não é o nosso lugar. Exatamente. O lugar do povo de Deus é separado, humilde, pouco que seja, mas separado do mundo, mesmo que haja um convite deles. Muito bem, Sr. Carlos. Será que nós temos esta convicção que o povo de Deus é um povo completamente separado de qualquer outro nome que tem neste mundo ligado com a falsa religião? Nós somos um povo redimido com o precioso sangue de Cristo, um povo santificado, separado, um povo de Deus, zeloso de boas obras, um povo que está indo para o céu com aquela convicção. Tem acontecido várias vezes de esses pregadores religiosos chegar numa pregação do Evangelho, ver ali 5, 6 pessoas só e fazer um convite para o pregador. Vai lá, fica lá com nós, prega lá, vamos pregar junto.
Então, temos que ter essa convicção. Sim. Uhum. Mas o falso pode, por um descuido dos anciãos, enfim, vir a estar na igreja. Infelizmente. E, nesse caso, a orientação é a mesma. Se já está na igreja, mas dentro da igreja, aparta-te dos tais. Aparte-te dos tais. Para que tanto aquele que está sendo orientado como os demais fiquem longe das suas falsas doutrinas. Então, quando alguém se levanta para dar uma palavra, seja no Evangelho, seja uma palavra de ministério, e a coisa está meio indo por um lado, os anciãos, como que nosso irmão falou agora, temos de abrir o olho e corrigir antes de espalhar. Porque o diabo, muito astuto, e antes de saber, como que o Roberto falou do fermento, cresce ligeiro. Seu Greg, alguém ensina, o seu Luiz Antônio falou, alguém na comunhão da igreja, alguém ensinando doutrina falsa, estando dentro da comunhão da igreja, é possível ser excluído da igreja por isso? Como vimos no final do capítulo 1? É a única maneira. Mas então tem que ter um cuidado para ver se é um irmão que não tem entendimento no que está dizendo ou se é um falso insistindo em ensinar o erro. Nos ajude. Cada caso é um caso, Sr. Roberto. Se tiver alguma coisa que não está bem certinha, fica com uma dúvida, bom alguém ir lá e falar com ele para ver se realmente ele não estava, quem sabe, falando o que não sabia, era um erro na parte dele, ou que ele estava realmente indo para esse lado, tentando trazer uma doutrina falsa. Se ele está querendo introduzir uma falsa doutrina, então tem que tomar uma atitude Se ele persiste nisso aí, daí só tenha uma maneira. Quem sabe vamos passar para a terceira parte agora. Lucro no céu, a conta no céu. O que nós lemos aqui? Mas é grande ganho, piedade com contentamento. Eu me lembro, Sr. José Matos, muitos anos atrás, eu não vou esquecer, ele não está aqui esta noite. Mas ele falou para mim, ele disse, Greg, vou dizer uma coisa para ti. Não tem coisa melhor do que o crente ser empregado, largar o serviço às 5, 6 horas da tarde e vai se ocupar na obra de Deus, e ajudar numa série de pregações, entregar folhetos e ver o progresso da obra de Deus. Olha, eu não esqueci. Quantas vezes nós ficamos ocupados com as coisinhas da vida? São coisas legítimas, quem sabe? Mas estamos perdendo neste lado. Coisa boa ver o irmão contente, trabalhando e ajudando na obra de Deus. Eu penso que isso aí é uma grande responsabilidade dos anciãos também. Daqueles que estão à frente do povo de Deus, para poder encaminhar aqueles que estão começando no caminho, para que ajudem, então, façam o que podem fazer, né? Exatamente. E havendo condições de utilizar numa série, enfim, poder utilizá-los. Porque muitas vezes nós sentimos que às vezes pode haver falta nossa, né, em procurar exercitar irmãos que muitas vezes seriam muito úteis e não estão sendo utilizados e, portanto, não estão sendo também treinados na obra, né? Claro que tem o lado do próprio irmão, né? Tem os dois lados, Sr. Luiz, mas que coisa boa ver um ancião ter interesse
Nós temos isso aí entre esses dois aqui. Paulo vendo Timóteo lá na igreja com um bom testemunho. O que ele fez? Deixou ele assim? Não. Animou ele e levou ele. E a nossa responsabilidade é levar os outros para frente. Mas a minha pergunta, onde estão os jovens entre nós? Eu não estou criticando. Quero ver jovens com interesse, vidas dedicadas para tomar a responsabilidade e ser um verdadeiro pastor na igreja. Estar em todas as reuniões. Isso não é o principal. É bom estar em todas as reuniões, mas como que Lindsay fala, precisamos ver homens que estão meditando na palavra de Deus e colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, buscando a vontade de Deus e fazendo. Então, tinha que tomar uma atitude e conversei com o seu Adão Fialho. E ele disse para mim, Gerson, para onde tu vai não existe igreja. Com certeza tu vai te destruir lá. E foi exatamente assim que acontece. E depois leva anos e anos para retornar. Bom salário, tudo pago, mas se afasta completamente da presença do Senhor. Creio isso e que este pensamento vai entrar no outro setor. Né? Aqueles que querem ser ricos. Tá? O desejo. Então, no final do versículo 5, nós temos estes homens cuidando que a piedade seja causa de ganho, tentando aproveitar as coisas espirituais só para ganhar dinheiro. Mas a partir do versículo 6, nós temos a relação correta entre o crente e o dinheiro. Então, é um assunto muito importante, porque nos nossos dias tem o perigo de destacar demais o material, destacar demais o lado financeiro. E pensando em jovens, eu sei que eles têm que estudar, mas eles têm que aprender como colocar um nível certo na vida. Não exagerar nas coisas materiais para poder priorizar as coisas espirituais. E daí tem lucro nisso, grande ganho. Muito bem. Contentamento. Tem alguém aí fora contente? O mundo não sabe o que é isso. Querem mais, tentem mudar a modelo, lançaram outra coisa, tentem ir atrás. Nunca fica contente. Me lembro da história de um pregador que foi visitar uma senhora num lugar bem humilde. E ele disse para ela, a senhora não tem muita coisa aqui. Eu não sei por que ele falou assim, mas eu gostei da resposta. Ela disse, eu tenho aqui o que eu preciso. Eu ouvi uma versão um pouquinho diferente, quem sabe eu vou contar, eu não sei, quem sabe foi outro caso. Eu ouvi de uma senhora, e o pregador disse para ela, a senhora tem tudo o que precisa aqui. E ela respondeu, eu tenho mais, eu tenho tudo o que eu quero. Então, a sua versão, quem sabe, melhor. Agora, por outro lado, é fácil se acomodar também. A pessoa se acomoda no trabalho secular e, consequentemente, nas coisas de Deus também. Muitas vezes ocorre que quando se aposenta, nem vem nas reuniões. Então, é uma situação muito delicada pensar nesse tipo de, digamos assim, de atitude, porque o que devemos ser estimulados é a nos dedicar. Agora, se eu tenho bastante trabalho, eu tenho que pedir a Deus que me oriente para que o meu trabalho não interfira no meu desenvolvimento e no crescimento espiritual. Porque somos orientados pela palavra de Deus a nos dedicarmos e a honrarmos o nosso patrão. Como é que vamos honrar o nosso patrão? Trabalhando menos?
Difícil. Óbvio que não. Então, se nós vamos honrar, nós vamos nos dedicar, e ele vai ter mais confiança em nós, vai nos confiar mais trabalho. Exato. Mas, então, nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que saibamos nos comportar de uma forma digna e saber quando é o momento certo de estarmos dedicados mais às coisas de Deus, como nós temos vários obreiros aqui que eu sei que das suas vidas, tanto como empregado, como patrão, como o senhor mesmo, se dedicaram de corpo e alma ao seu trabalho. E Deus os colocou numa posição onde estão hoje. Por quê? Porque Deus abençoou de tal forma que estão hoje no lugar onde estão. Então eu acho muito importante tanto dizer que não devemos nos envolver com o trabalho, somente nas coisas materiais, mas não dá o aspecto de se atirar nas cordas e de não fazer o que tem que fazer. Se nós fizermos assim, não estamos honrando o nosso Senhor. Exatamente. Mas tem um limite ali, Sr. Luís, né? E de vez em quando o crente tem que dizer, não, isso não é para mim. Quem sabe vai perder o emprego, vai perder uma promoção, alguma coisa, mas para ver o lado espiritual, tem que ter a balança, né? Exatamente, Sr. Greg. É isso que eu queria ajudar a contribuir. Quando o patrão dá mais trabalho, que pegou confiança daquele empregado, é o que estamos aprendendo, mais escravo ele vai ficar do trabalho. Sim. Outra coisa, ele vai perder uma reunião de estudo bíblico porque é transportado para lá e para cá e ele está perdendo. Eu já fui empregado, eu sei o que é isso, meu patrão dizia assim, todo mundo coopera, por que tu não fica no serão? Olha, eu tenho uma reunião hoje. E ele aprendeu. Os outros meus colegas diziam, por que só o Manuel tem liberdade? Não, deixa, ele tem compromisso. Ele aprendeu, o patrão aprende com a gente. A gente fica perdendo se vai fazer tudo o que ele quer, trabalha honestamente no seu horário. Mas tudo que ele quer, você fica mais escravo e vai perder o lado espiritual. Eu tenho visto isso, eu estou dizendo porque eu vi, né? O crente vai obedecendo, ele vai perdendo. Então, cumpra o seu dever, mas pense do lado espiritual. O João Henrique já explicou. O servo naquela época, ele era obrigado a ficar. Mas hoje, se está ficando escravo do serviço, passa para outro. Né? Então, é fácil a vida prática do crente na compreensão que ele vai entendendo. Então, ele vai aprendendo. O que eu devo fazer? Mais obedecer meu patrão ou meu senhor? Mas aí eu vou perder de ganhar mais um dinheirinho. Isso não é lucro. Então, versículo 8, seu... É isso que eu... Versículo 8. Tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quer dizer, alimento e roupa. Telhado. Então, sim. O homem que escreveu essas palavras, ao fim de 30 anos dedicados em evangelização de vários países, ele tinha um pedido. Me traz a minha capa e os meus livros. Muito bem, Sr. Carlos. Não tinha outras coisas mais. Não enriqueceu. E ele não estava num lugar como o palácio, né? Estava na caverna como que ouvimos hoje de tarde. Quem sabe nem isso. Um lugar pior ainda. Mas isso é interessante. A gente está contente. Nós cantamos o Cordeiro de a minha alma. Como é que é o resto, Sr. Luís? Estou contente. Estou contente, né? É importante lembrar que esse contentamento o versículo 6, é a piedade com contentamento. Se lá no coração desse crente as coisas de Deus são o mais importante, ele está bem ocupado com elas, o mínimo necessário para a sua vida tá bom. Mas se não tem nem as coisas de Deus, aí as coisas do mundo não vão deixar ele contente. Não.
Excelente, daí nós vamos passar por... Eu acho que só precisamos reiterar o que nós temos no versículo 6, só para gravar isso na nossa mente, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Grande ganho. Faz nos lembrar do capítulo 4. Tendo promessa da vida presente e da que há de vir. Grande ganho nesta vida, grande ganho na próxima vida. Exatamente. Isso é piedade com contentamento. Vamos tentar conquistar isso. Aquecesse o coração, excelência. Ontem nós estudamos sobre as viúvas. Em Provérbios diz o seguinte: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. O que você acha? A palavra de Deus sempre tem razão, né? E nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Mas vamos passar para o versículo 9, porque o relógio está andando. Eu quero chegar no final deste capítulo, tem coisas preciosas ali. Mas os que querem ser ricos, dá a impressão de qualquer maneira, seja honesta, seja outro jeito. Caem em tentação e enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas e submergem os homens na perdição e a ruína. Então vai pagar a conta lá na loteria. Quase sempre a moça diz, mas ali tem outro. Não quer comprar bilhete. Que? Um joguinho. Tá certo o crente comprar ou não? Claro que não. Opa. Eu não aceito isso. É de graça também. Então, tá bem declarado, né? Nós estamos acima disso. Muito acima. Se Tomás acha que vai falar alguma coisa, estava procurando, não? Eu ouvi falar numa ocasião de alguém ser tirado da comunhão por comprar um bilhete desses. Eu não sei se não era duro demais, mas quem sabe era a segunda vez. Não, aqui, seu Greg, qual é a diferença? Os que querem ser ricos, versículo 9. Versículo 17, manda aos ricos deste mundo. Eram crentes ricos. Sim. Mas acho que eles não quiseram ser ricos, não fizeram coisas desonestas para chegarem a isso. Eles eram ricos. Outro assunto, seu Roberto. Outro assunto. Então aqui no versículo 9, quem sabe estamos pensando em pessoas pobres, mas querem ser ricos. Ou pessoas já com um certo dinheiro e querem mais. Aquela atitude do mundo. É o desejo que é o problema aqui. O desejo está dominando nas suas vidas. Seu Henrique. Simplesmente ia dizer, é muito difícil encontrar o pobre que não quer ser rico. E também, seu Henrique, é difícil encontrar o rico que não quer ser mais rico. E quem sabe deveríamos dizer isso, seu Greg, quando falamos de contentamento? Sim. Contentamento quer dizer uma satisfação com aquilo que eu tenho. E quase todo mundo pensa, não, mas só um pouquinho mais e daí eu fico, eu não quero ser rico, mas só um pouco mais seria bom. Todo mundo pensa assim. E até o rico pensa só um pouco mais. Então, contentamento é o contrário. É satisfação com aquilo que eu já tenho. De vez em quando, uma promoção, como que nosso irmão falou, tem que ir até outra cidade onde não tem igreja, nada. Daí, temos que ter cuidado. Nesse caso, tem que dizer aquela palavra bem forte, não.
precisamos de sabedoria. Foi em todos esses detalhes. Precisamos recorrer a Deus, e a palavra de Deus nos diz, peça que não lhe será lançada em rosto. Então, seja numa situação, né, de um emprego, seja numa situação como esta, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Então, Deus deve nos orientar, e nós temos que seguir o que Deus nos orientar. E aquilo que é para mim, não necessariamente é para o Senhor, e para qualquer outro. Há uma necessidade, e nós precisamos entender que não existe uma regra. Olha, sempre é assim. Não, nós temos que ir para a palavra de Deus e ver o que Deus tem para mim. E pedir, dobrar os joelhos, que Deus me oriente para que possa fazer a sua vontade. Mas Luiz acha que é bem declarado, sem olhar na Bíblia, que alguém indo para um outro lugar, outra cidade, onde não tem igreja, declarado que o Espírito Santo não vai deixar a pessoa fazer isso, que tem interesse nas coisas de Deus. Vai dizer, não, isso não é por mim. Seu Greg, várias vezes a gente liga o rádio perto do meio-dia para escutar as notícias da cidade. É difícil uma semana que não se ouve das pessoas caindo no golpe do bilhete premiado. Gente velha, pessoas que vão retirar a aposentadoria no banco, e chega um malandro, olha aqui, fulana, dona, tem um bilhete premiado, é 100 mil, mas a senhora tem que depositar 3 mil na conta minha agora, ou 5 mil, e as pessoas correm para levar o dinheiro. Por quê? Tá aqui, ó, querem a ganância para ganhar dinheiro fácil, e cai no laço e leva um prejuízo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, como que o Senhor falou agora, Sr. Luiz, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o dinheiro, seja quanto for, não deixa ninguém contente. Porque, desculpe, seu Greg, atrás. Tá. É por isso que a falsa religião e esses templos babilônicos que existem estão prometendo riqueza e dinheiro às pessoas, estão vendendo isso a eles, e por isso tais lugares estão cheios, estão lotados. As pessoas querem enriquecer, pessoas acreditam nisso, e os falsos aproveitam isso, distorcem a palavra e enchem seus bolsos. O assunto aqui é crentes, né? Sim. O mundo lá fora é outra coisa. É uma coisa que não dá nem para falar. É. Mas eu estava só ainda dentro desse contexto. Versículo 7 dá uma ideia de se livrar do excesso de peso, né? Exato. Bom. Então é um bom exercício. Isso. Mas eu quero destacar essas duas palavras. Mas tu. Então, Paulo estava falando dos falsos, e esse negócio de dinheiro, o amor do dinheiro. Mas tu, o homem de Deus, foge. Quer dizer que o homem de Deus está acima dessas coisas. O dinheiro não tem nenhuma influência. O que tem a influência? Coisas de Deus em primeiro lugar. Como que eu falei no início, essa dupla, o que era? Vidas dedicadas à igreja. Eu me lembro de um rapaz, muitos anos atrás, ele queria aprender a fazer a solda elétrica. E ele foi lá no colégio, pagou taxa e tudo. E ele saiu de casa e foi lá, mas entrando na porta do colégio, ele se lembrou, mas tem 2 homens ligados com a igreja onde eu faço parte, lá numa barraca anunciando o evangelho, e caiu o ficha. O que estou fazendo aqui? E saiu da porta, deixou tudo pago e foi lá, assistiu a reunião. E depois, perdeu? Não. Depois ele aprendeu numa outra casa a fazer. Então, quem coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, nunca tem prejuízo, nunca.
É interessante notar essas palavras que o senhor destacou, foge, segue, milita. Sim. Realmente o significado é fugir e continuar fugindo. Seguir e continuar seguindo. Uhum. Isso para mim é importante, porque é fácil numa reunião como essa tomar a decisão, tá, eu vou fugir dessas coisas. Mas o difícil às vezes é continuar fugindo, manter aquela atitude. Realmente nós estamos vivendo num tempo quando nós sentimos o poder das trevas. Creio eu, acho que foi Samuel que falou, temos pouco tempo. O diabo sabe disso. E ele está se levantando contra o crente, contra a igreja, contra a Bíblia, contra o testemunho, contra tudo. Seu Tomás? Sua definição do termo homem de Deus. Homem que... Bom, eu vou voltar para o apóstolo Paulo de novo. O que ele disse? Para mim, o viver é Cristo. Não seria isso? É o único que temos assim mencionado no Novo Testamento. Né? Sim. Uhum. No Antigo Testamento tem uns 13. Eu creio que no Antigo Testamento, e quem sabe no Novo, é um homem que recebe mensagens de Deus para transmissão ao povo de Deus. Muito bem. Uhum. Eu criei uma definição minha por conta. Daí queremos ouvir. Pode fazer uma avaliação. Uhum. O que o mundo é para o homem do mundo, Deus é para o homem de Deus. Muito bem, muito bem. Sr. Greg, 2 vezes Paulo diz para Timóteo, foge destas coisas, nesta primeira carta e na segunda. Não é que Timóteo estava envolvido nisto, mas ele está ajudando, foge destas coisas ligadas ao dinheiro, estão pensando nesses males. E na segunda carta, foge dos desejos da mocidade. 2 vezes ele alerta ele. Sim. Então tem coisas que o crente tem que fugir. E o diabo nós temos de resistir. Mas é interessante ver aqui, segue a justiça, piedade, a fé, a caridade, paciência, mansidão. Seu Greg, eu estou pensando, é fácil a gente pensar nessas coisas e é realidade a palavra de Deus. Mas quando a fome bate, a coisa muda muito, muito. Pode ter confiança, pode orar, pode estar na presença de Deus. Porque às vezes Deus está me provando, quem sabe? Mas às vezes eu não estou vendo. Aí acontece, não, eu vou para tal lugar porque eu vou trabalhar. Mas vou fazer uma pergunta. E daí nessa altura, seu jovem, o diabo vai aproveitar. Exatamente. Mas eu vou fazer uma pergunta. Se um irmão sai de um lugar precisando de trabalhar, se ele tem uns 200 quilômetros para ele viajar para ir na reunião e ele for, tem problema? Eu não escutei o final. Se um irmão precisa sair para trabalhar para longe numa cidade, nessa cidade, e lá onde ele está não tem uma igreja para ele reunir, um salão, mas tem 200 quilômetros para ele viajar, para ele assistir a reunião. Se ele tiver vontade de ir, seria bom? Ou não dá para ele ir? Olha, eu acho que ele vai achar um emprego mais perto um pouco, né? É bom lembrar que o homem que escreveu esta epístola sabia ter fome. E abundância também. Ele tinha provado na sua experiência. Talvez isso que o nosso irmão Job falou, aquele irmão indo morar 200 quilômetros longe de uma igreja,
Nos primeiras semanas, talvez vai fazer um grande esforço para chegar em alguma reunião, mas dificilmente ele vai manter isso constantemente. Antes de deixar esse assunto sobre homem de Deus, eu acho que deveríamos nos incentivar a nós mesmos hoje de noite aqui para nós tentarmos ser homens de Deus. É possível. É possível. Esse caminho está aberto para as nossas irmãs em Cristo. Porque a palavra homem abrange também mulher. Claro, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, seguindo, conhecendo, obedecendo a palavra de Deus, há de nos tornar homens de Deus. Muito bem, mas essa milícia daí, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Alguém quer falar alguma coisa acerca dessa milícia, essa batalha? Eu acho que tem várias passagens que mostram que o que nós já provamos, que a vida espiritual é uma luta. E por isso ele usa essa linguagem. Mas este conceito de tomar posse da vida eterna, ele não está dizendo para Timóteo, tem que se salvar. Não. Ele está falando com um homem salvo. Ele está dizendo, tem que desfrutar, aproveitar, no melhor sentido, essa bênção da salvação que tem. E, lamentavelmente, é possível ser salvo sem realmente tomar posse da vida eterna no sentido que temos aqui. O que realmente quer tomar posse? Sr. James explicou um pouco. Alguém quer falar um pouco mais? Eu posso ter R$1.000 no banco, mas eu não estou desfrutando daqueles R$1.000. Eu preciso sacar aquele dinheiro e entrar nas lojas para gastar. Estou aproveitando. Então, irmãos, temos de desfrutar da nossa salvação. Realmente, temos de desfrutar da nossa salvação. Dessa forma, estamos tomando posse da vida eterna. Eu acredito com aquilo que nós ouvimos da parte de Sr. James. Muitas pessoas são salvas, mas não estão desfrutando da sua salvação. Sr. Lindsay, o senhor pode gastar R$1.000 e passar fome? Mas neste sentido, acho que é outro. Realmente aproveitando, redimindo o tempo, aproveitando cada oportunidade para falar de Cristo. Não seria assim? Tem várias medidas, acredito, em tomar posse da vida eterna. Não é todos que estão aproveitando o tempo como que devia. Que Deus nos ajude a valorizar a nossa vida e ver até que altura estou aproveitando. Daí temos o exemplo aqui do Senhor Jesus Cristo que confessou, deu testemunho diante de Pilatos, uma boa confissão. O que ele estava realmente dizendo para Timóteo? Tomar posse da vida eterna sem olhar o custo. Pode ser que vai custar até a morte, mas não é para dar para trás. E neste sentido, tem um detalhe ali no final do versículo 12. Paulo diz que Timóteo já tinha feito boa confissão, né? Mas não tinha nada garantido até o final da carreira. Não. Então esse é o perigo, né? É. Mas é para ele ficar forte até lá, né? Firme. A última coisa que nós lemos de Timóteo, sabe, se encontra em Hebreus 13. Timóteo está solto. Então ele
foi fiel até ser preso. Olha, que prova, né? Eu nunca entrei numa cela, mas eu não quero. Imagine o portão fechando nas costas e ficar lá. Mas não é por causa de um crime, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostei da sua colocação no sentido de que toma posse da vida eterna, ou seja, faz a vontade de Deus, até mesmo considerando que o Senhor Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão, ainda que o resultado fosse a sua morte. Estava disposto. Talvez isso aqui é um encorajamento para Timóteo, que era um tanto tímido. É isso, né? Exatamente, Sr. Luiz. Onde o apóstolo Paulo estava quando estava escrevendo isso? Dias, quem sabe, de ser morto. Então, vamos para o versículo 14 e 15. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que altura ele está alcançando nesta epístola agora? A vinda do Senhor Jesus Cristo. A epístola começou com Cristo, nosso Salvador, e também a nossa esperança, e termina com a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com a vinda de Cristo, termina com uma referência à vinda de Cristo. O Senhor está vendo aqui a vinda para reinar ou a vinda para receber a igreja? Eu acho que é o arrebatamento. Todos estão contentes que ele está falando aqui de Deus, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado, a única poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É Deus mesmo? Sim, eu acredito que seja Deus aqui. Então a aparição de Cristo vai enfim revelar Deus em toda a glória da sua pessoa. Eu gosto de pensar nisso, James. Aquele que desceu até a cruz, até as partes mais baixas, até o sepulcro. Deus tem o exaltado, glorificado, entronizado. Mas o futuro é glorioso. E imagine nós vamos reinar com Ele. Daí vamos pensar nestes ricos, versículo 17. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dá-los gozaremos. O senhor concorda que aqui ele está apresentando a riqueza como uma prova a ser enfrentada na vida? Para muitas pessoas é uma coisa tão desejável, mas não é fácil, conforme o que ele diz, ser uma pessoa rica. Sejamos uma pessoa espiritual e quem sabe cai uma herança nas mãos dele. É uma grande responsabilidade. Ele está responsável com aquilo que ele vai fazer com esse dinheiro. Eu vou dizer uma coisa agora. Quem sabe, por causa da mão fechada, nós não estamos vendo a bênção que deveríamos ver. Eu não quero ser mal entendido por isso. Mas é interessante quando o israelita ia comparecer lá no tabernáculo, ele não podia chegar lá vazio. Se nós ficamos com a mão fechada, quem sabe
vamos impedir as bênçãos de Deus. É muito solene pensar nisso. Segunda parte do versículo 17, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, não se aplica só aos ricos. Seu Vinícius, bom que o Senhor colocou isso aí. Faz-me lembrar daquela viúva, no final de Lucas. O que ela deu? Quanto o termo de dinheiro era quase nada. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que ela deu mais do que os ricos. Ela deu tudo. E assim ela colocou a sua esperança em Deus. Ela não tinha nada para o dia de amanhã. Ela estava confiando plenamente em Deus. Então isso que nós vemos aqui, o perigo do rico é começar a perder aquele sentimento de dependência de Deus. Eu sei como eu vou pagar aquela conta no mês que vem. Eu tenho uma abundância, vou investir um pouco nisso e naquilo, e perde aquela dependência de Deus. Até o rico tem que entender tudo que eu tenho vem de Deus para mim. Então não adianta confiar na minha riqueza, pode desaparecer de um dia para o outro. Eu tenho que confiar em Deus, bem como o pobre tem que confiar em Deus. Então ele está mexendo na conta no futuro, seja isso? Alcançar a vida eterna. Como que nós temos aqui, toma posse da vida eterna. Tesouros no céu. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não somente a terra, mas o mundo e aqueles que nele habitam. Então, esses ricos, né, era para se humilhar e compreender, eu não tenho nada, na verdade é tudo de Deus. É emprestado para nós, né? Isso. Então nós temos a responsabilidade de operar, negociar aquilo que Deus dá na nossa mão. Me lembro de um homem lá em Novo Hamburgo, muitos anos atrás, quando ele recebeu o salário, ele tinha 3 envelopes. Quando ele chegou em casa, botou a passagem do ônibus numa, ninguém podia mexer. E botou a oferta para a igreja na outra, ninguém podia mexer. E o resto era para sobreviver. Eu achei uma atitude muito certa, né? Então ele estava controlando aquilo que Deus deixou na mão dele. Então o privilégio que o rico tem, conforme isso, o perigo é confiar na incerteza das riquezas, mas o privilégio é se servir da riqueza que ele tem para investir no futuro e até receber um galardão. Não investir nas coisas deste mundo, mas investir nas coisas de Deus e receber um eterno galardão. Isto. Ó Timóteo, guarda o depósito. O que é esse depósito, então? No final, no penúltimo versículo, que te foi confiado. Sã doutrina. Obrigado, Sr. Roberto, isso aí. Podemos dizer também o Evangelho. Pois. Desculpe, Sr. Lindsay, eu não escutei que Esse depósito, o Evangelho. Muito bem. A qual, professando alguns, se desviaram da fé. E ele termina, a graça seja contigo. Amém. Ele está pensando nos 2 homens em capítulo 1 ou outros? Eu acho que é bom notar que a palavra ciência, no final do versículo 20, não é o curso de medicina. Não. É algo religioso, é uma seita religiosa falsa. Os gnosticismo que o seu Lindsay mencionou antes, né?
Como que temos em versículo 3 e 4, né? Algo sem proveito algum. Seu Carlos? Desculpe, senhor, só voltando de novo para os ricos aqui. Acho interessante de notar que o apóstolo não diz que eles se desfaçam das suas riquezas, que eles abandonem os seus negócios, que eles repartam para os pobres tudo, mas são ricos de nascimento, ou por uma herança, ou pelo estudo. Pessoa pelo estudo também pode se tornar uma pessoa rica. Então eles têm responsabilidade de pensar muito nas necessidades da obra de Deus. Que Deus deu para eles esse privilégio de serem ricos, para eles também poderem promover os interesses de Deus. Todos nós, Carlos, rico, pobre, lá no meio, colocar a palavra que quer, nós devíamos ter interesse em ver o progresso da obra de Deus. Não é só o rico que pode ajudar. Pobre também pode. Controlando um pouco. E a viúva deu tudo que tinha, mas sabia que ia receber também depois de novo. A confiança dela estava em Deus, né? E como que nós lemos em 1 Samuel, aqueles que me honram, honrará. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.